público do Voz Trabalhador é maravilhoso. Aqui a gente solta o verbo mesmo. Acho que vocês chamam a gente exatamente por causa disso, que a gente fala as coisas. E, Oleg, eu queria dizer para você o seguinte: eu estou indo para Moscou agora, dia 5. Nós vamos ter a parada 9 de maio lá, vai sim, o professor Legênio, uma turma boa aí, tá? E, viu, Portinho, passa depois o meu contato para o Oleg, para a gente levar ele lá no Arte da Guerra, tá? Porque a gente quer conversar. A gente precisa desmistificar para o Brasil o que foi a União Soviética, né? Tem que acabar com uma série de mitos aí, daquela lenda negra boba que tem por aí, e falar o que aconteceu efetivamente. Acho que a gente tem que mostrar para o Brasil o que é a Rússia, o que é a China, o que é a Irã, porque não é o estereótipo que tem por aí. São civilizações milenares, essa que é a verdade, civilizações mesmo, essa que é a verdade, né? Uma cultura riquíssima, grandes artistas, grandes escritores, grandes músicos, grandes estadistas, e o Brasil precisa conhecer isso. E então, um povo corajoso, né, comandante? Um povo exatamente. Que nos salvou. Se tivesse vivo, eu teria sido morto 3 vezes já, né? Pelo menos. Porque eu tenho sangue judeu, sou meio comunista, sou deficiente físico. Eu já tinha matado 3 vezes, se não fosse o Stalin. Não, mas a guerra foi vencida pela União Soviética. Você não tem mesmo. Agora, o pessoal acredita, né, que foi o soldado Ryan que ganhou a guerra. Eu vou nessa. Oleg, depois pode passar meu contato com o Oleg. Certo. Oleg, pra cá. Gente, um grande abraço para vocês. Assim, ó, comandante, nós não vamos nos falar até a sua ida a Moscou, hoje é dia 10 de abril, mas já fica marcado na sua volta, dê prioridade aqui para a Voz Trabalhadora, tá? Tem que trazer ele e o professor Legione. Isso aí. A gente vai ser muito bacana. O Legione boa viagem. Boa viagem para Moscou. Gente, grande beijo para vocês aí. Obrigado aí, Valeu. Obrigado, comandante. Valeu, comandante. Valeu. Sensacional, né, Celso? Sempre um grande papo. E agora estamos aqui com o camarada Oleg. Eu pronunciei certo, Oleg. Eu vou ter que ir lá para a Rússia. Sim. Porque em russo, então, na verdade, seria Oleg. Oleg, então, a pronúncia, né, original. Mas aqui no Brasil, todo mundo chama mais Oleg. Então, Oleg, então, mais ou menos por aí, né? Maravilha, seja bem-vindo aqui conosco. Eu vou dizer Oleg, que é portuguesar, né? O Celso já botou ali um pano de fundo com Moscou e o Kremlin ao fundo. Então, assim, dá as boas-vindas para o Oleg, espero que seja a primeira de muitas, né? Porque a gente tem, assim, um universo de curiosidades sobre a União Soviética, né? Aqui o canal é socialista, então... né, a gente quer, quanto mais falar de União Soviética, de experiências socialistas, melhor, né? Só deixar antes assim, Oleg, antes de eu passar para te dar uma boa noite, né? Deixa eu pedir para o pessoal lá do canal Arte da Guerra, né, que estão conosco aqui. Eu vou encerrar a transmissão ali no Arte da Guerra, né? E o pessoal, quem tiver interesse em ouvir o Oleg aí, fazer perguntas sobre a União Soviética também, pula aqui para a Voz Trabalhadora, tá, galera? Pulem para a Voz Trabalhadora e venham seguir conosco aqui. Agradecer lá o pessoal que estava no Arte da Guerra e que não virá aqui para a Voz Trabalhadora, dar uma boa noite aí para todos e todas, né? Certo? Boa noite, então, Oleg. Agora, oficialmente... Sim, boa noite. Nos conte um pouco aí, Oleg. Tu nasceste lá na União Soviética mesmo? Sim. Eu nasci em 1966, 5 de outubro, então cresci na União Soviética, estudei, me formei, me casei, comecei então a minha vida, então a minha carreira profissional também na União Soviética. Só que em 1991, como vocês todos sabem, então isso foi interrompido assim bruscamente. Até então para nós isso era muito inesperado. Ou seja, a gente não esperava então um fim tão brusco, tão desastroso, né? Do jeito como aconteceu, né? Sim. Interessante. Oleg, me desculpa a indiscrição, mas tu nasceste em que ano? Só para a gente ter uma... 66, ele falou. 66. 66, eu não ouvi. Estou com 58 anos. Então, basicamente, eu vivi a metade da minha vida na União Soviética, né? E depois, então, quando a gente saiu da União Soviética e veio aqui para o Brasil,
então vivi a metade da minha vida aqui no Brasil. Então, eu posso comparar, então, o que é socialismo e mais ou menos o que é capitalismo, né? E tu vieste para o Brasil em que ano, Oleg? Foi em 92, um ano depois do colapso. Mas teve relação com o fim da União Soviética ou não, a tua vinda para cá? Sim. Uhum. Interessante. E depois tu voltou para a Rússia agora, tu já foi, nunca mais foi, não sabe como é que tá lá. Não sei, claro, a gente viajou, então eu fui então várias vezes para a Rússia, fui para Moscou, fui para São Petersburgo, fui também então para a Ucrânia, porque na verdade, olha só pessoal, porque já que nós somos da União Soviética, né, então eu sou ucraniano, né, minha esposa é russa, né. O país era, então, multiétnico. Então, para nós, então, era basicamente indiferente, porque nós todos éramos, né, cidadãos da União Soviética. Então, isso vinha em primeiro lugar. Em segundo lugar, já era a nacionalidade em si. Mas, assim, quando eu digo, então, eu sou da União Soviética, então, todo automaticamente diz, tu é russo, né? Não, eu sou bem russo, né? Então, sou ucraniano, né? A minha esposa aqui é russa, né? Então, russa mesmo, né? Tu é ucraniano ainda, Oleg? Sim, ucraniano, né? Que cidade tu nasceu mesmo? Tu falou, eu perdi aqui, eu estava... Sim, eu nasci, então, numa cidadezinha pequena no oeste ucraniano, chama-se Ostrog, então, uma cidade medieval, então, com castelos e torres e tudo que tem direito, né? E mais ou menos, eu diria, uns 200 quilômetros da fronteira com Polônia. Então, por aquelas partes. Né? Sim. Olha aqui, ó, Celso, deixa eu dar uma atenção aqui para a galera que seguiu conosco, que estavam lá no Arte da Guerra, ó. Bangu 1 aqui, ó, DLS, pulei aqui, estava na live do comandante. O Francisco José Souza dizendo, ó, sigo aqui. O Pixel Z aqui, tá contente, dizendo, venham que vai ter bolo. O pessoal gosta, quando o tema é União Soviética, o pessoal vibra aqui, ó. O Denis Dias aqui também está conosco, a Carmen Nader dizendo que tesouro achado este Oleg, ó. A Carmen gostou também da presença. Sim. Poderia perguntar para o Oleg a experiência pessoal dele com armamentos na União Soviética? Já vou perguntar isso aqui, ó. Sim, tenho muito. Napoleão da Silva, boa noite, estupenda live, também veio do Arte da Guerra para cá agora, ó. O Denis Dias dizendo que nem precisa ser da esquerda. O João Henrique também botou. Quem for deixando perguntas, eu vou favoritando aqui, ó, e já vou depois fazendo as perguntas aqui. O João Henrique tem uma pergunta que eu vou fazer também. Flávio Sérgio Henriques aqui, ó, concordando com o Denis Dias. Tem gente que não é de esquerda e sabe o papel de homens como Stalin. Tem gente de esquerda como Rudar Hit que odeia a União Soviética. Faz parte. Tem as figurinhas aí que... O Wellington Jonathan, vindo do Arte da Guerra. Gabriel dizendo, viva os trabalhadores do mundo. O Luiz Felipe. Vamos começar com essa aqui do Luiz Felipe, Oleg. Como era a alimentação na União Soviética? Conta um pouco para nós aí. Tem muitos mitos, né? Aquele mito, não tinha comida na União Soviética. Mudou da União Soviética para a Rússia. Queria saber como é que era e como é que está, assim, comparativamente, saúde, alimentação, educação. Sim. A alimentação, a gente nunca teve nenhum problema com a alimentação. Então, sempre a geladeira estava cheia. O único problema, então, a alimentação, porque, tipo assim, se pegar o Brasil, então, com esse clima que a gente tem aqui, que a gente tem, sei lá, 3 safras por ano, né, de alguns produtos, de vegetais, verduras, frutas, enquanto na União Soviética, então, já não tem isso, né? Então, nós temos essas estações, tem verão, então, quando tem colheitas, então, a gente colhe as coisas e tem, né, por exemplo, verduras frescas, frutas também. Mas no inverno, então, já é mais complicado, né? Porque já não tem isso. Então, nesse sentido, por exemplo, tinha menos frutas e menos verduras no inverno, né? Mas isso é mais por causa de tipo, fatores climáticos, né? Mas ainda assim, então, tinha troca, por exemplo, com outros países do bloco socialista, por exemplo, como Bulgária. Então, vinha muita coisa da Bulgária, né? Que é mais do sul, né?
E sempre tinha carne, então a carne era mais suína, a propósito, né? Não a bovina, né? Até porque, então, lá, então, na União Soviética, como foi na União Soviética e como é agora, então, a vaca é mais para produzir leite, não para matar, né? E ter carne. Por isso, então, é mais como era a carne suína, né? Frango também, muito peixe, muito peixe. Opa. Então, peixe fresco, tinha peixe peixe defumado, então, a quente e a frio, né? Então, nesse sentido, então, muitos produtos de peixe, né? Que mais? Batata é, tipo, uma comida mais principal, né? Que todo mundo come, né? Aí, batata, então, é todo tipo feito de todo tipo de maneiras, né? E frita, e cozida, e a vapor, então, bom, como quiser, né? Que mais? Essa questão da alimentação, né, era uma das grandes falácias, que a pessoa passava fome. Tem até a falácia mor, né, que é aquela questão do Holodomor, que o Stalin matou milhões na Ucrânia, fez os caras morrerem de fome, né? Que tem todo um contexto aí, que isso aí dá uma live só para falar nisso, né? Aliás, a gente tem pessoas aí como o professor Pitilo, que já fez live, o João Carvalho, grandes youtubers aí que já falaram muito, já acabaram com essa mentira, né? E eu até tenho um livro que depois eu vou pegar ali, que é um livro sobre as mentiras do Khrushchev em relação ao Stalin, né? Que é o Khrushchev Mentiu, o nome do livro, né? Ele fala um pouco sobre essa questão aí, né? E não sei, até tu poderia falar, se tu quiser, Oleg. Eu queria saber uma coisa do Oleg, é o seguinte, tu estava lá na Ucrânia, né, lá por 1900, bom, você nasceu em 66, lá antigamente. Onde é que estava esse pessoal do Stepan Bandeira, esses nazistas aí, eles surgiram do nada, eles ficaram adormecidos, ou eles sempre existiram? Como é que esse pessoal tomou tanta força depois ressurgiu, assim? Então, isso é já resultado, então, essa lavagem cerebral ideológica depois do colapso da União Soviética. Então, mais ou menos já nos anos 90, então, eles começaram a erguer, né, as suas cabeças, né, mas ainda eles eram bem fraquinhos, né. Então, na verdade, então, todo mundo meio assim, porque, assim, pelo que eu lembro, então, na Ucrânia, né, que era parte da União Soviética, então o pessoal, então, na verdade, assim, odiava, né, os Bandera e os seguidores deles. Então, tinha muitos escondidos que, por exemplo, a KGB, então, eles iam procurando essas pessoas, então, eles desmascaravam essas pessoas, colocavam eles nos tribunais, então, eles eram julgados, condenados e colocados na cadeia. Porque eles cometeram muitos crimes. Então, na região onde eu nasci e cresci, então, tinha, assim, quer dizer, tinha muitas vítimas, muitas pessoas ainda lembravam desses crimes, né? Só que, então, depois do colapso da União Soviética, então, com a ajuda, então, dos países nossos queridos, como Estados Unidos e Canadá, que muitos esses bandeiros, eles se refugiaram lá, né? Então, com a abertura daquela, quando já, tipo, ficou tudo aberto, né? Então, eles todos vieram lá para a Ucrânia e começaram a voltar. Começaram a voltar lá do Canadá e dos Estados Unidos, eles já vinham bem preparados, já vinham com literatura, com dinheiro para abrir os centros, para abrir centros culturais, para abrir bibliotecas. Então, começou todo esse movimento, sabe, né? E, bom, deu no que deu. E, claro, o mais forte, então, dos bandeiras, mais forte é o oeste ucraniano, é a cidade de Lviv, né, que fica no oeste ucraniano, perto da Polônia, né? Tem quatro regiões lá. E a última vez, quando eu fui para a Ucrânia, então eu fiquei chocado, né, com tudo isso, então com quantidade de monumentos que esses bandeiros eles colocaram para os seus, então, heróis, né? Então praticamente entrava em qualquer cidadezinha pequenininha e já tinha um monumento, então, colocado em homenagem a esses, nem sei se dá para chamar elas de pessoas, né? Não, sério, né? Porque... Perfeito. Olha aqui, ó, Celso, o Ismael tá lá no Geopolítica VT, ó. Deixa eu aproveitar esse gancho. O Ismael tá sozinho lá no Geopolítica VT. Tem um só lá, ó.
E é o Ismael, Geopolítica VT, o que é? É o nosso canal alternativo aqui da Voz Trabalhadora, exclusivo para geopolítica, né? Um canal novo que a gente criou, então não tem tantos inscritos, mas é um canal que a gente quer muito aí, que todos se inscrevam lá, né? Vou botar em seguida no chat aqui o link desse canal, do Geopolítica VT, porque ele tem alguns conteúdos que a gente não traz aqui para o principal da Voz Trabalhadora, né? O Voz Trabalhadora ele é mais para política nacional, tem essas lives à noite aqui da geopolítica, né? Lá no Geopolítica VT é 100% relações internacionais, geopolítica, então vai ter muita coisa lá que não vai ter aqui. Então inscrevam-se lá, convidar todo mundo para se inscrever no Geopolítica VT, já boto o link no chat aqui. Deixa eu te fazer algumas perguntas que estão chegando aqui, ó. Estou favoritando. A primeira aqui do João Henrique, ó. É essa questão do Stalin, né? Que o pessoal tem muita curiosidade, né? Por que os outros líderes soviéticos destruíram a memória do Stalin depois dele falecer, né? É uma pergunta bem difícil. Difícil, né, camarada? Difícil, né? Eu acho que não é tão fácil, né, de responder essa pergunta. Bom, claro, a gente se interessou muito e leu bastante, então, sobre essas coisas. Então, por que aconteceu isso? Porque, tipo assim, enquanto eu estudava na escola, então, quando eu estudava na faculdade, então, o nome de Stalin praticamente não era mencionado, né? Claro, então, a gente estudava a história, a gente sabia que o Stalin que comandou a União Soviética, então, o Stalin que organizou o país, repeliu, então, essa invasão nazifascista, né? E que, graças então, ao talento dele e tal, que a gente conseguiu, então, vencer na Segunda Guerra Mundial. Mas depois, então, do que aconteceu, né, depois daquele relatório, né, o discurso de Khrushchev, né, então, infelizmente, então, Stalin não foi bem visto, né, então, digamos assim, na União Soviética. Então, ele não aparecia tanto. Na tua juventude, assim, o Stalin era pouco mencionado, assim, né? Sim, pouco mencionado. Aí anos o quê? Anos 70, 80, né? 70 e 80, exatamente. Nos anos 70 e 80. Claro, ele aparecia nos filmes, então a gente via, aparecia nos documentos, então, quando a gente estudava a história e tudo, mas nunca foi, tipo assim, sabe, enfatizado que, olha, então, esse é o nosso líder, então, ele faz isso, aquilo, é aquilo. Não, então ele jamais, tipo assim, já estava no segundo plano, né? Mas tinha, assim, uma espécie de digamos assim, ataque ao Stalin, ou era só um silenciamento mesmo? Mais silenciamento, não tinha um ataque aberto. Ataques abertos já começaram mais ou menos com a perestroika de Gorbachev, né? Então, já mais em 85, 86, 87, já mais lá para os anos, próximo dos anos 90. Aí sim, já começaram assim, abertamente a atacar o Stalin, né? Aí sim. E aí, na perestroika, foi mais específico ao Stalin ou foi ao Lenin e todos os outros líderes? Sim, assim? Começou tudo primeiro com Stalin. Então, de novo, então, ressurgiu essa questão de repressões de 1937, né? Então, eles começaram a reabilitar muitas pessoas, de repente, não precisavam reabilitar todas, né? Mas começou com Stalin e depois evoluiu, então, já para o Lenin também. E durante, assim, essa tua fase escolar, colegial e depois universitária, os outros líderes eram bem enfatizados, assim, Lenin e outras grandes figuras aí da Revolução. Sim. A Revolução de outubro de 1917, sim. Aí, então, todos os líderes apareciam, então, tinha tudo bem documentado, bem estudado. Então, era normal. Mas quando já chegava Stalin, aí sim, então já começava um silêncio. Né? Sim. E eu não sei, assim, mais recentemente eu acho que o Stalin foi um pouco recuperado lá na Rússia, né? Até porque o próprio Putin exalta ele, né? Sim. Em alguns momentos, né? Então acho que teve uma recuperação da figura histórica dele, né? Sim, especialmente nesses últimos anos, então, quando começou essa operação especial, como eles chamam, né? Então, eles, tipo assim, acho que para criar, tipo assim, uma continuidade, né?
Então, olha, então, nossos avós, então, lutaram nessa guerra contra o nazifascismo, em 1941-45, e agora, tipo, a princípio, então, a gente continua a mesma coisa, né? Então, derrotando o nazifascismo na Ucrânia. Por isso, então, foi recuperado, né, um pouco o Stalin, mas não o Lenin. Né? O Lenin, não. Infelizmente, então, em todas as desfiles de 9 de maio, né, porque vai ter um enorme desfile militar, então, eles tapam, né, o mausoléu de Lenin para ninguém poder ver, né? Eles simplesmente tapam com, assim, umas... como que poderia dizer? Uma tábuas, né? Tábuas, né? Tapam tábuas, colocam assim 9 de maio, dia da vitória, mas, então, enquanto tem desfile, então a gente não pode ver o mausoléu de Lenin. Olha só, Napoleão Silva aqui te dando as boas-vindas, ó. Obrigado. Uma outra pergunta aqui do... essa pergunta do Bangu 1 aqui, ó, experiência com armamentos na União Soviética. Não sei se Sim. tu tem alguma experiência nesse sentido. Tenho bastante, né? Porque a nossa experiência, então, já começava na escola. Então, então, devido à Guerra Fria, né? Então, a gente, a partir da 8ª série, mais ou menos, então, já tinha aulas, né, com um oficial militar, então, que ensinava a gente, então, como manusear as armas. Então, já na 8ª série, então, a gente sabia usar o AK-47, Kalashnikov, sabia montar, desmontar, então, atirar. E depois, então, eu servi 2 anos no exército, eu servi no Turcomenistão, na fronteira com o Afeganistão, então tinha bastante contato com armamento. E depois disso, então, porque eu, pela profissão, eu sou tradutor militar, então eu trabalhava para o Ministério da Defesa da União Soviética, e então eu servi, então, meio ano em Angola, então, na província de Panducubango. Então, lá era, naquela época, então, ainda tinha, então, conflito com a UNITA, né? Então, a gente trabalhava lá, né? Em Moçambique. Por isso, em questão de armamento, então, tenho bastante experiência, sim. Que interessante. Então, tu tens experiências em Angola, Moçambique, aí nos processos lá de independência, né, e posteriores à independência. Chegasse a morar nesses países aí, Oleg? Sim, então eu fiquei trabalhando lá, então, 6 meses em Angola, porque a União Soviética, então, ela tinha missões militares, então naquelas missões, então, eram reunidos especialistas, então, normalmente especialistas em, por exemplo, em tanques de guerra, forças aéreas, aviões, né, então, aqui, os oficiais que ajudavam a planejar operações militares. Então, já que então muitos oficiais soviéticos eles não sabiam falar português, então eles precisavam de tradutores militares, né? Eu estudei na Universidade de Kiev, né? Na Faculdade de Línguas Romano-Germânicas, num departamento de tradutores militares. Então, ou seja, então eles já preparavam pessoas, né, que podiam falar várias línguas. Por exemplo, eu estudava 3 línguas. Eu estudava inglês, espanhol e português. Então, já para poder, então, depois, então, no futuro, né, então, trabalhar em vários países. Por exemplo, na América Latina, ou por Nicarágua, ou Salvador, ou Peru, né, também trabalhar. Ou com língua portuguesa. Normalmente é Cabo Verde, Moçambique e Angola. Então, eu fui, então, para trabalhar em Angola. Né? Que ano foi isso que tu estiveste por lá? E sim, 89, 90. Um pouco antes do fim da União Soviética, né? Sim. Uhum. Porque enquanto eu já estava lá, então, o Gorbachev, então, ele já começou, então, a fechar esses acordos internacionais com os Estados Unidos para a redução da presença de tropas soviéticas no exterior. Então a gente já pegou isso também, né? Interessante. E tu disseste que a tua vinda para o Brasil, né, a saída da ex-União Soviética, depois Rússia, né, teve a ver ali com o processo de fim da União Soviética, né? Como é que foi isso aí, esse período aí? Foi um período... Conta para nós um pouco. Sim, bom, foi um período bastante traumático, então, para nós, né, porque de um dia para o outro, então, ruiu praticamente tudo, então, ruiu toda a nossa vida, né, então, nós ficamos praticamente, então, sem emprego, né, sem um futuro, assim, definido, então,
Já começaram também, então, esses problemas nacionalistas, então, porque minha esposa é russa, então ela começou a receber ameaças, tipo, então vocês russos, vocês têm que sair da Ucrânia, porque a Ucrânia é para os ucranianos, né? Então começou tudo isso, então uma situação muito, muito, assim, muito ruim, né? E, claro, então, problemas econômicos tremendos, né? Porque aí que sim, então, começou então, a falta de mantimentos, de comida, então, de produtos nos supermercados, né? Então, milhares e milhares de pessoas ficaram sem emprego, desempregadas, então eles tinham que fazer alguma coisa, então, para poder sobreviver. Por exemplo, meu irmão, então, que era músico, então, ele, infelizmente, tinha que começar a trabalhar com comércio, então ele ia para a Polônia, então comprava produtos lá, trazia lá para a Ucrânia, vendia, depois ele abriu uma pequena loja, né? Ou seja, foi um período muito, muito conturbado, né? E a gente também saiu, então, da União Soviética sem, assim, algum plano definido. E por que a gente veio aqui para o Brasil? Porque, então, já que eu sou do oeste ucraniano, então, aqui no Rio Grande do Sul, então, tem muitas comunidades ucranianas, né? Então, um dos meus avós, então, ele, o avô da parte do meu pai, né? Ele veio para cá logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ele veio para cá, para Porto Alegre, né? E ficou, então, a vida inteira aqui em Porto Alegre, né? Então, a gente veio aqui mais para conhecer ele, né? Para ver como é que é a vida lá fora, né? E, bom... Terminou ficando. E sim, e terminamos ficando, porque a gente nem teve planos, então, para falar a verdade, nem teve planos para ficar aqui no Brasil. Mas, então, a gente ficou um ano, depois outro, terceiro, quarto, depois nasceu a filha e acabamos ficando aqui, então. Bom, então já faz 30 anos que a gente está aqui, né? Interessante. No Paraná tem muito ucraniano, né, Oleg? Sim, sim. Aqui no Rio Grande do Sul, qual é as cidades que tem ucranianos aí? Tem uma comunidade aqui em Canoas, né? Bastante grande, né? E em outras, só aqui, então, em Canoas, tem umas comunidades polonesas, porque às vezes, sabe, o problema é assim, então, já que o oeste ucraniano fazia parte também da Polônia, em um certo período da história, né? Então, às vezes, os ucranianos, eles se chamam poloneses, né? Eles confundem um pouco isso. Eles pensam que eles são da Polônia, mas, na verdade, são ucranianos. Então, é que é bastante confuso, né? E esse pessoal se reúne muito, Oleg? Tem, assim, alguma associação, algum grupo que se encontra, fazem eventos ou não? Um problema, assim, não sei se eu posso ser sincero até 100% aqui, a gente não mantém muitos contatos com eles, né? Deve ter uma briga interna, né? Tem a turma né, que... Sim, eu imagino, né, que agora, nesse período, especialmente, né? Sim. Porque tem, sabe, porque mas tem a turma lá que é pró-Ucrânia e pró essa loucura que está acontecendo lá dessa guerra que se reúne, que tem eventos, que reclama do Putin, certo? Sim, sim. Mas eles reclamam de todos, né? Não só de Putin. Claro. Reclamam de Stalin, claro, Stalin é o maior vilão de todos os tempos, né? Claro. Então, a gente, claro, se encontrou então, com eles e tudo, mas a gente não mantém contato exatamente por questões ideológicas. Então, que incrível, que incrível. Não vou entrar em muitos detalhes, mas mais por questões ideológicas. Claro, entendo. Até tu já meio que estás respondendo aqui a pergunta do Jorge Davi Belido, sobre a diferença entre o tempo soviético e atual das regiões russa e ucraniana, né? Sim. Na época da União Soviética era tranquilo, assim, ou tinha alguma coisa, assim, entre ucranianos e russos, era uma coisa só. Né? Nunca houve nada, né? Até eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque eu sou, então, do oeste ucraniano, que era o mais ucraniano de todos, né? E a minha esposa é russa da Sibéria, né? Então, de origem da Sibéria, né? Então, meu irmão, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, então um mora na Ucrânia e o outro mora na Rússia, né? Porque ainda nos tempos da União Soviética, ele casou com uma russa e mudou-se para a Rússia. Então, ele vive lá. E agora, com toda essa loucura de guerra e tudo, então, nossa família então fica toda separada, né?
porque todos os contatos, todos os vínculos foram assim interrompidos, né? Nem, ou seja, meu irmão que mora na Ucrânia, ele nem consegue telefonar, nem tem tipo contato pela internet, que é tudo bloqueado da parte da Ucrânia. Então, por exemplo, para meu irmão que mora na Ucrânia, para poder falar com meu irmão que mora na Rússia, então ele fala comigo aqui. E daqui eu já falo pela internet com meu irmão na Rússia. Então, claro. Faz toda essa volta, né? Mas na União Soviética nunca houve nenhum problema, né? Talvez, então, alguns problemas, mas assim, com povos asiáticos, isso sim, pode ser, tá? Alguma coisa, tá? Que não, assim, problemas nacionais. Mas entre, então, os principais povos, então, eslavos, né? Ou seja, russo, bielorrusso, ucraniano, nunca. Isso era impensável. Se alguém para mim falasse em 1991, por exemplo, quando ruiu a União Soviética, né? Que um dia, então, teria então esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eu simplesmente diria que essa pessoa é louca, né? Ela está falando assim umas coisas absurdas, né? Isso é impossível, né? É simplesmente impossível, impensável. Que coisa, né? Que coisa. A gente ouve falar assim, mas não tem noção assim. Isso já começou assim nos dias seguintes à queda da União Soviética, se fortaleceu. Sim, aos poucos, né? Porque, tipo, a gente sabe, né, que com a chegada do capitalismo, claro que o capital é nacional, então ele tem que usar essa veste nacionalista, né? Então já começaram a surgir, então, várias organizações nacionalistas ucranianas. E a mesma coisa, então, também na Rússia, né? Então surgiram várias organizações nacionalistas russas. Então, várias vezes eu fui para a Rússia, então, e várias vezes eu fui para a Ucrânia. Aquilo que eu vi, eu não gostei, porque são países totalmente diferentes, eles não têm nada a ver com a União Soviética. As pessoas, especialmente tipo, essas gerações, né, a partir dos anos 90, eles já têm uma cabeça, uma mentalidade totalmente diferente. Eles nem lembram, nem sabem, e mais importante, eles nem querem saber. Né? Então, já é outra coisa, né? Absolutamente. Por isso, às vezes, então, a gente assim, então, cogitava, tá bom, então a gente mora aqui no Brasil tanto tempo, porque é difícil, a nossa terra natal é lá, né? E às vezes, então, surgia, então, de vez em quando, a questão, talvez, então, seria interessante, então, voltar, né, para a Ucrânia ou para a Rússia. Mas depois das nossas viagens para lá, aquilo que eu vi lá, então, disse não, eu prefiro morar aqui no Brasil do que lá. Sim. Veja só, né? Assim, pelo menos aqui eu tenho a possibilidade de falar com vocês. Posso falar sobre a União Soviética, porque na Ucrânia, por exemplo, agora, se falar sobre a União Soviética, mencionar qualquer coisa, isso pode ser até processado criminalmente, né? Então as pessoas então, podem acabar na cadeia. A gente tem um camarada nosso aí que tem um canal no YouTube também, que é o professor João Cláudio Pitilo. Ele é lá do Rio de Janeiro, ele foi para a Bielorrússia. Sim. Foi lá fazer um tour lá, uma visita, né? E passou para chegar na Bielorrússia tem que passar pela Lituânia, né? Sim. E ele disse que na Lituânia é um absurdo, né? É proibido o foice-martelo, é proibido os símbolos soviéticos, é proibido falar, que nem tu mencionaste aí, né? E assim, é uma coisa impensável, né? E de um absurdo completo, né? Porque a União Soviética salvou esses povos do nazismo, né? É uma coisa assim, e do ponto de vista histórico é tão absurdo essa questão que, né? Mas, enfim, acontece, né? Acontece, né? Nesse mundo, nesse sistema capitalista, né? Sim, infelizmente acontece. É um regresso total, né? Ó, sem querer, Oleg, tu tá respondendo as perguntas aqui antes de eu fazer elas. Ó, o Denis Dias botou aqui, ó. Quem nasceu após o fim da União Soviética, ó, eles entendem o legado, se interessam em saber em que sentido, mas tu já começaste a falar sobre isso. Não, infelizmente não entendem o legado, não se interessam e nem querem saber. Então, infelizmente é isso. Pessoal que tem ali entre 35 anos, né? 35 sim, e menos, né?
Na realidade, o pessoal de 40, 45, né? Porque tinha muita gente ali que era criança já, que também, né, já pegou um período. Mais ou menos. A tua geração praticamente é a penúltima geração, talvez, né, de sim, soviéticos, sim, né? Sim, ainda. Tenho orgulho de ser soviético. Provavelmente aqui na América Latina eu sou o último cidadão da União Soviética. Será que tu é uma espécie em extinção, Alex? Será? Sim, sim, eu tenho passaporte soviético, tudo está guardado comigo, sabe? Imagino, né? Imagino que deve ter orgulho, né? Nós aqui no canal tentamos não que o legado soviético não seja algo que se esqueça, né? Porque acho que é importantíssimo a gente sempre trazer, né, essas referências. Sim, porque, sabe, para falar a verdade, então, porque a gente, assim, muitas mentiras, muitos mitos, né, sobre a União Soviética, a gente soube aqui, então, no Brasil. Quando nós viemos para cá, claro, a gente teve contato. E eu lembro que num dos primeiros encontros, né, aqui com brasileiros, então uma pessoa me perguntou: é verdade que os comunistas comiam criancinhas? Então, esse era o maior mito. O que é isso? Como é que se pode, né? Então, século XX, pessoas eu civilizadas... Eu lembro de ouvir essa história quando eu era criança aqui no Brasil. Eu me lembro. Ou seja, pessoas levavam muito a sério isso, não sei porquê, né? E assim, não, talvez tu não consiga responder isso, mas hoje, será que nas escolas lá da Rússia, no caso, né? Sim. É ensinado este período aí de 1917? Como é que é ensinado isso? Tem ali, sim. Né, nas aulas de história, tem algum ensinamento sobre isso? Como é que funciona essa questão aí? Uhum. Claro, não, eles ensinam isso, então eles apresentam isso como se fosse uma tragédia, tá? Na história da Rússia, né? Que vieram esses bolcheviques que usurparam o poder, então que eles interromperam então a evolução natural, né, do Império Russo, né? É isso mesmo, infelizmente, né? Imagina, se não fosse os bolcheviques, será que a Rússia já teria saído do arado, né? Pois é, né? Pois é, então. Que loucura, né? Um país que saiu do arado para ir para, né, o espaço, né? Em poucos anos, né? A expectativa de vida da Rússia, né? No caso, em 1917, se não me falha a memória, era 33 anos, né? Sim, entre 30 e 35 anos. Uhum. Em poucos anos foi para 70 e tantos anos, né, Oleg? Sim, mas eles apresentam isso como se fosse, então, assim, como se fosse uma façanha do povo russo, ou seja, não dos bolcheviques, não do sistema socialista que possibilitou, mas é o povo russo, que o espírito do povo russo, que a crença dele no Tsar, a crença dele em Deus, né, que, sabe, fez com que eles conseguissem tudo isso, sabe? Coincidentemente, foi naquele período, né, que o povo russo... tá bom, é incrível, né? Sim, tem umas, por exemplo, os padres, então, eles falam assim que, por exemplo, quem morreu, então, nos campos de batalha, né, da grande guerra patriótica, foram aqueles que não acreditavam em Deus. Sabe? Quem acreditava em Deus, aquele sobreviveu. Quem não acreditou, ele morreu, né? Sim, claro. Então, umas coisas totalmente, assim, para mim, não sei, é algo meio difícil até dizer o que é isso, né? É incrível, algo fantástico, né? Fantástico, simplesmente. É um negacionismo, né? Isso aí, né? Sim, completo. O Helvetes aqui, ó, colocando que as propagandas negativas criadas pelo regime imperialista pouco antes de armarem um golpe político em determinado país, né? Sobre as mentiras aí que se disseminam, né? O Adalberto aqui fazendo uma pergunta mais relacionada aí com a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, né?
por que o Putin cobra tanto o Tratado de Minsk, que ele diz que não cumpriram o acordo? Porque ele tinha dois tratados de Minsk, né? Tratado de Minsk I, Tratado de Minsk II, né? E, a princípio, então, eles fecharam lá o acordo com os ucranianos, mas por causa da União Europeia, né, Estados Unidos, então, eles impediram, né, que a Ucrânia fechasse acordo com o Putin, né? E, na verdade, isso que também aconteceu no início dessa operação especial, né, militar, né, que a Rússia fez. Porque se não fosse, então, a ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos, então essa guerra teria acabado, então, em questão de umas 2 semanas, no máximo. Então, por isso, então, o Putin, ele cobra, né, isso, né? Então, olha, então, nós já fizemos isso, nós queremos... E por quê? Porque ele até lá, então, ele simplesmente diz o que a Rússia, então, quer, então, do mundo ocidental. Né? Ou seja, então, não inclusão da Ucrânia na União Europeia, no OTAN, então, é isso que eles querem, então, proteger, então, as suas fronteiras, né? Militarmente e economicamente também. Perfeito. Como é que tu tá vendo essa guerra aí? Tu acha que tem alguma possibilidade de ter um fim desses conflitos aí brevemente, assim, ou tu acha que vai se estender por mais um período aí? Bom, isso vai se estender por algum período, sim. Então, talvez então tenha algum tipo de trégua então esse ano, porque já fala muito então sobre isso. Até estou vendo que eles estão preparando assim um pouquinho a população tanto da Ucrânia quanto da Rússia, né? Que daqui a pouquinho então vai ter um tipo de trégua, né? Então onde eles vão congelar então esse conflito. Então isso é especialmente mais para os ucranianos, porque quem sofreu mais então foram os ucranianos. E quem vai perder muita coisa, então também será os ucranianos, porque eles vão perder os territórios, vão perder então praticamente a região mais industrializada da Ucrânia. Então tem que preparar de alguma forma então a população então para isso, para uma derrota, né? Mas vai ter sim, mas só que então sabe, então no mundo capitalista então para ver, então eles congelam o conflito agora e sei lá daqui uns 5, 6 anos então eles vão começar tudo de novo, né? Pois é, é bem possível, é bem possível, né? Aquilo ali é uma região que dificilmente vai voltar a ter uma paz, uma tranquilidade, uma boa convivência dentro do modelo capitalista, né? Dentro das pressões porque uma coisa que eu sempre tenho falado aqui quando a gente toca nesse ponto de guerra de Ucrânia, né? Que era uma das questões que o Putin fala lá no começo das operações especiais em fevereiro de 22, né? 22. Uhum. Que uma das metas é desnazificar a Ucrânia, mas é difícil tu desnazificar algum país com guerra, né? Tu desnazifica de outras formas, né? Enfim, né? Eu acho que é uma das metas mais complicadas, né? De tu pode até conseguir metas territoriais, né? De bélicas, mas desnazificar um povo é muito complicado, né? Não, até porque nem todos são nazistas lá na Ucrânia. Exato, isso é outra coisa que a gente fala, né? Eu e o Celso sempre comentamos aqui, até porque tem muita gente que assiste o nosso programa aqui de outros estados do Brasil, né? E o nosso sotaque é muito forte, do gaúcho, o pessoal, eu achei que só tinha facho aí no Rio Grande do Sul, um estado de fascista, e a gente diz, olha, não é assim, é que nem lá na Ucrânia, nem todo ucraniano é fascista, tem muita gente que não é e tal, né? Então, faz parte dessa... É isso. Mas eu acho assim, né, que uma dos fatores determinantes ali para o acirramento desse conflito foi exatamente essa influência estadunidense ali na Ucrânia, né, Oleg, a partir do Euromaidan lá em 2014, né, tudo isso. Tem muita gente também que acha, né, que esse conflito começou agora em 22 só, né, na realidade desde 2014 que existe um conflito grande ali, mais de 14 mil mortos no Donbás ali, né, então
Na verdade, sabe, Luiz, então ele já tinha atritos entre a Rússia e a Ucrânia, então anterior à anexação da Crimeia, né? Então já tinha até assim nas fronteiras, então entre as tropas fronteiriças ucranianas e russas, então já tinha alguns atritos, né? Confrontos, né? Ou seja, as relações já não estavam muito boas, né? E agora, então, porque quando a Ucrânia, então, se tornou, então, independente, né? Então, uma das condições, então, da independência da Ucrânia era que ficaria, assim, fora de qualquer bloco militar e econômico. Aí, então, quando chegou o Poroshenko e tal, então eles mudaram a Constituição e eles colocaram na Constituição que o vetor de desenvolvimento da Ucrânia, então, seria movimento em direção à União Europeia e à OTAN. Aí, claro, depois daquilo, então, a Rússia disse, olha, nós não podemos permitir isso. E, como a gente vê, então, eles não permitiram. Então, não vão deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Isso é claro, né? Sim, exatamente. O Flávio Sérgio Henriques aqui, ó, colocando que houve uma degeneração do Partido Comunista da União Soviética na era pós-Stalin, inclusive devido à influência de uma certa esquerda ocidental. O PCdoB apontava isso já nos anos 60, diz o Flávio aqui, né? Então, era assim, já uma baita degeneração. Reformistas, né, Olé? Os famosos reformistas. Meu pai era comunista, então, era membro do Partido Comunista, então, mas ele era comunista ainda, assim, da velha guarda, então, ele acreditava realmente que a gente poderia construir uma sociedade diferente, né? Mas já no fim da União Soviética, então, a gente podia ver que isso ficava, assim, aos olhos vistos, até que o Partido Comunista degenerou, porque antigamente, então, para se tornar um membro do Partido Comunista, então, tinha um processo de seleção muito rigoroso, né? Então, tinha que atender certos critérios para se tornar um comunista. E já, tipo, a partir dos anos 80, 85, começando com perestroika, praticamente qualquer um poderia virar comunista, mesmo nem tendo, assim, convicções comunistas. Ou seja, entrava no Partido Comunista, assim, simplesmente por questões pessoais que podia, por exemplo, avançar sua carreira, né? Então, se eu sou comunista, então já posso subir um pouquinho na carreira. Entendeu, né? Então, isso realmente é verdade. Infelizmente, sim. Então, no final, então, o Partido Comunista da União Soviética, então, foi degenerado completamente. Perfeito. O Flávio Henriques acrescentando aqui também, ó, que na Rússia atual a imagem do Lenin acaba absorvendo os erros de caras como Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Smirnov, Osinski, que é um erro total, né? Cara, cai tudo nas costas do grande líder Lenin, né? Sim. Porque eles tudo botam, tipo, sabe, tudo no mesmo saco, ou seja, não tem, eles não fazem essa diferença. Então, se perguntar qualquer uma pessoa, então, o que é Lenin, o que era Trotsky, Kamenev, Zinov, eu nem falo sobre Smirnov e Osinski, né? Eles nem sabem. Então, para tudo... Pergunta aqui que eu não sei se tu vai saber responder, né? Eu não saberia muito. Tu viveu ali em Angola, talvez tenhas alguma noção se existe alguma interação do Partido Socialista de Portugal com o Partido Socialista de Angola. Deve ter, né? Geralmente os partidos comunistas aí do mundo têm algumas interações, né? Eu não posso responder essa pergunta, até porque, então, quando eu estava lá em Angola, então, eu estava lá como militar. Então, a gente se ocupava dos assuntos militares lá. Então, estritamente, então, só no exército. Por isso, então, a gente atuava dentro do exército. Então, por isso eu não sei, então, não posso responder isso. Sim. O João aqui, ó, pergunta se a tua mãe e a avó contavam para ti sobre o período da Segunda Guerra, né? Sim, contavam bastante. Meu pai, então, ele era pequenininho, claro, então, naquela época, porque ele nasceu em 36. Então, quando os alemães chegaram, então, ele estava com 5 anos. Mas ele lembrava muito bem essa época, né? E eles viviam sob ocupação, né?
alemã. Chegaste a conhecer os teus avós, ou Oleg? Sim, conheci. Então, algum dos teus avós chegou a lutar nas guerras ou não? Sim. O meu avô, então, o pai do meu pai, então, ele era sargento do Exército Vermelho. Na verdade, era assim, porque, porque eles moravam, então, na parte ocidental da Ucrânia, que era Desculpa parte te da Polônia. interromper, mas tu tens, assim, coisas guardadas deles ou não? Lembranças, assim? Infelizmente não, mas eu tenho uma foto do meu avô, né? Ele era militar, então militar do exército polonês. Então ele foi, então um dos primeiros que enfrentou, então a invasão alemã na Polônia em 1939. Só que o exército polonês ele foi derrotado muito rápido e ele acabou então preso. Então ele ficou por algum tempo no campo de concentração na Polônia e depois ele conseguiu fugir. Então, quando ele fugiu, então ele atravessou a fronteira, entrou no território da União Soviética e já lá, então ele surge, então como então o sargento do Exército Vermelho. E então ele teve sorte, então porque ele lutou então toda a guerra até o fim e acabou em 1945 em Berlim. Então foi ele que um daqueles que assinou seu nome na parede de Reichstag. Que maravilha, hein? Então, sim. Tu sabe que eu tenho um quadro na minha sala que é essa imagem, para mim, que é a imagem do século, né? Dos Exército Vermelho colocando a bandeira ali na frente do hashtag. É um quadro na minha sala. Esses dias minha esposa queria tirar. Não, esse tu não tira nem... Não, leva para o teu escritório esse quadro aí. Não, esse quadro deixa aqui que... Não, para nós é uma memória muito querida, então a gente guarda conosco, né? Porque, olha, foi nosso avô, então que a gente tem muito orgulho dele, que lutou com eles, chegou até Berlim, sabe? Esmagou aquele nazifascismo lá na Alemanha. Que maravilha. E, por exemplo, o avô da minha esposa também, ele chegou até Berlim, então, mas porque meu avô, ele era na infantaria, né? E a avó da minha esposa, ele era comandante de um tanque. Então, ele era... T-34? T-34, exatamente, né? Só que ele foi ferido, né? Porque o tanque dele foi abatido, então pegou fogo, então ele ficou meio queimado, então sofreu queimaduras no corpo, né? Mas, graças a Deus, sobreviveu. A única coisa que nossos avós, eles não viveram muito, né? Porque meu avô, ele faleceu mais ou menos em 75, então eu nasci em 66, então eu tinha 9 anos, então, quando ele morreu. A gente sempre, então, tentava, então, fazer com que ele contasse alguma coisa para nós. Tipo, conta para nós, como é que foi? Ele nunca contava. Né? Nunca mesmo? Olha só. Ele nem olhava, então, os filmes de guerra. Então, quando começavam a passar um filme de guerra na TV, ele levantava, saía do quarto, pegava o cigarrinho dele e ficava lá fora fumando. Ele tinha provavelmente muito trauma, né? Que não gostava de lembrar, né? Não gostava de lembrar, né? Imagina. É um período que gera essa coisa, né? Tipo, o João tá perguntando, né? Se tua mãe e avós contavam sobre a Segunda Guerra. Tem esse lado de ter um orgulho, né? Mas tem também as lembranças terríveis, né? Período, quem viveu aquilo ali, com certeza não é bom lembrar, né? Sim, porque quem mais contou, então, sobre o meu avô foi o meu pai, porque o próprio avô, ele não contava sobre a guerra, ele não gostava de falar sobre isso. Então, qualquer menção, ele simplesmente ficava calado, pegava cigarro e saía para fumar. Tu veja só. Aqui o Antônio Bursi está aqui conosco, dizendo que estuda russo em Porto Alegre, com a professora Helena. Sim, eu conheço ela. Rússia de Krasnodar. Krasnodar, exatamente. Krasnodar é uma cidade muito bonita, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um youtuber que mora lá em Krasnodar. Uma cidade bem interessante. O Antônio, lá de Porto Alegre também, ó, nosso vizinho aqui. Sim. Oleg, nós vamos ter que marcar um shopping um dia em Porto Alegre para te contar algumas coisas que tu não pode contar aqui no ao vivo. Vamos marcar um dia aí, tu e o Celso, tomar um chopp, um Guaraná, né, para a gente estreitar lá. Pode ser. Pode ser.
E eu vou querer que tu volte outros dias aqui também para a gente conversar mais, né? Já são 11 horas, eu combinei contigo 45 minutos, né? Já passamos até um pouco. O Adalberto aqui, ó, perguntando se os povos ucranianos e russos se conversam, né? O Oleg já falou sobre isso aqui, né? Disse que tem algum... Se no Brasil se conversam, né? Tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade ideológica, né? Tem uma barreira ideológica aí no meio, né? Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui, ó. Paulo Carneiro dizendo que já se inscreveu lá no Geopolítica VT, ó. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá. É importante para a gente que esse canal cresça. O Elvetes falou aqui, tirania total. O João perguntando se tu perdeu muitos familiares. Acredito que sim, né? Todos os russos perderam. É uma questão quase que inevitável, né? Todos os russos tiveram... Quantos russos morreram mesmo na Segunda Guerra, Oleg? Sim, bom, a gente costuma falar assim, os povos da União Soviética, então. Então, no total, então, com militares e civis, então, 28 milhões. Então, são dados atualizados. Então, é muita gente, né? É muita gente. Consegui voltar aqui, Tia? Celso voltando para se despedir do Oleg, já falei. Estamos explorando demais. Eu tinha combinado. Privatizaram a luz aqui na Rússia. Faltou luz aí em Moscou, Celso. Assim, privatizaram aqui a luz. Já falei para o Oleg aqui que ele vai ter que voltar outras vezes. 1 hora de papo só foi muito pouco, né? E estou combinando um chopinho com ele em Porto Alegre, Celso. O que tu acha? Uma boa, né? Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Boa. E o Oleg, sabe, olha uma lembrança que eu tenho da minha infância, Copa de 82, Copa do Mundo de 82, o Brasil pega a União Soviética, né? Sim, jogo eu lembro. Histórico, o Brasil ganhou de 2-1, né? E eu me lembro que eu tinha o álbum de figurinhas da União Soviética, da Zanev no gol, Blocking, tinha o Blocking, que era um jogador, né? Jogava muito bom, Kuznetsov, né? Eu me lembro da seleção soviética. Eu tinha 9 anos, mas eu já era meio comuninha, tá? Então, assim, eu gostava da bandeira, gostava de ouvir o hino da União Soviética. E aí eu me lembro que eu fui pesquisar o time da União Soviética e ele era praticamente todo ucraniano, né? O Dinamo de Kiev, acho que a maior parte da seleção da União Soviética era do Dinamo Kiev. Porque esse time era muito forte, né? Porque o próprio Oleg Blakhin, então, era um ídolo, né? Exatamente. Como Pelé, né? Exato. E o Dassaniev jogava todo de preto, né? Que nem o Yashin, né? Sim, é verdade. Eu me lembro, lembranças de piá, ó. Tem várias perguntas aqui, Oleg, mas que vão ficar para uma próxima oportunidade que eu não quero te explorar, senão tu não volta a conversar conosco. Não, imagina. Denis Dias aqui, ó, maldito Fukuyama, mentiu e agora eu tenho que estudar história para o resto da vida, né? Sim, Fukuyama, é verdade. Fim da história, não. A história tinha acabado, né? Não acabou, não. Estamos vivos aqui, ó. Estamos vivos não acabou, aqui. Não. Ih, o pessoal tá querendo que o Oleg cante o hino soviético aqui, ó. Aí. Русских республик свободных навеки сплотила Великая Русь. Claro que eu sei. Olha aí, ó, que maravilha. Que maravilha. Camilo Deleles perguntando se tu estudou na escola do Komsomol. Né? Sim. Eu fui Komsomolец, sim. Que era a juventude comunista, né? Juventude comunista, sim. Então, eu entrei na 8ª série. Então, normalmente, assim, os jovens na 8ª série também tinham um processo rigoroso de seleção. Então, da nossa turma, que era 30 alunos, né, na turma, então entraram em Komsomol apenas 5. Então, eu fui um deles, né? Então, a gente tinha que estudar muito, então, estudar as fontes, então, estudar Lenin. Então, era bem sério isso, né? Só alguns entravam, dependendo do... porque tinha que prestar as provas. Então, quem conseguiu passar as provas, então, entrava em Komsomol. Quem não, aí ficava para o próximo ano. Então, a gente tinha que estudar mais. Que interessante. A gurizada toda queria entrar. Sim.
Porque era legal, né? Claro. Sensacional. Eu, por mim, ficava a madrugada inteira aqui conversando. Eu só queria saber do Oleg, assim, que ele tem uma visão, assim, que, né, um pouco mais ampla, poderia dizer, né? Com dois pés em dois mundos. Como é que tu tá vendo essa situação atual que a gente está tendo, principalmente com o Trump, cara? O que tu tá achando disso aí tudo aí? Tu acha que isso aí é um circo? Isso aí é uma tática? Alguém sabe o que realmente está fazendo? Se alguém tem ideia para onde se está indo? Eu não tenho dúvida que isso está indo para uma guerra mundial. Infelizmente, acho que já esse processo já foi desencadeado e acho que é irreversível. É questão de tempo agora. Infelizmente, as contradições capitalistas estão se piorando, e isso está piorando cada vez mais, né? Perfeito. Concordo com o Oleg. Infelizmente, a realidade é dura, né? É. O Elvetes aqui, ó, falando que a desnazificação também é relacionada à extrema-direita na Europa como um todo, a influência que se exerce através da mídia, levando em consideração... Eu fiquei uma parte que eu perdi, tu chegou a perguntar para ele em relação à guerra da Ucrânia, como é que tá, se ele vê o fim, falamos. Se vê esperança para o fim. Falamos, eu fiz exatamente essa pergunta para ele, se ele tinha expectativa de que se chegasse... E vai parar quando? Quando o Putin quiser? Quando é que vai terminar? Sim, bom, a gente está acompanhando, né, então, tanto na Ucrânia quanto na Rússia e nos Estados Unidos, então, todo esse processo. Então, a princípio, então, tudo está assim, caminhando assim, para uma trégua, né? Então, vai ter uma trégua entre a Rússia e a Ucrânia. Não vai ser uma paz duradoura. Isso ninguém pode garantir e acho que nem vai ser garantido, né? Então não vai ter a desnazificação? Não, porque o problema é que o Putin nem explicou direitinho o que é desnazificação e o que ele está desnazificando. Teria que passar um pente fino, né? Botar todo mundo no corredor polonês lá em Kiev, botar dois no muro. É difícil. Passando uma rede, juntando todo mundo. Aqui, ó, Janete perguntou se tu já escreveu um livro de memórias, né? Não, ainda não. Mas... sim, pessoas falam para mim, olha, tu não pensou, então, um dia, de repente, sentar e escrever alguma coisa, né? Mas não sei, né? Se vou criar coragem, né, para fazer isso. É uma boa, tem que fazer. O do Brasil, qual é a expectativa que ele vê para o Brasil agora, para 2026, esse aumento da extrema-direita no mundo? Para o Brasil é meio difícil de dizer. Analisar o Brasil não é para amadores, né, Oleg? Não é para os iniciantes. Tem duas perguntas interessantes aqui para ti, Oleg. Essa aqui do Paulo Fernando. Repercussão na Rússia ou Ucrânia da explosão de Chernobyl, lá da usina de Chernobyl. Como é que foi esse período aí? 86, né? 86, sim. Eu lembro, eu era piá, tinha 13 anos, lembro como se fosse hoje, isso aí. Sim, isso foi, então, na União Soviética, foi considerado uma tragédia, então, nacional do país, e um país inteiro, então, se uniu, então, para, então, ajudar a Ucrânia e para eliminar, então, todas as consequências. Então, foram feitas, então, coisas incríveis, né, porque em um período de pouco tempo, aliás, então, aquele seriado, né, acho que da Netflix, que eles mostraram, a gente assistiu isso e, então, a gente dava muita risada, porque tudo que eles mostravam lá era uma mentira atrás da outra, né. Porque do jeito então como então eles organizaram então a evacuação da cidade, né, de Chernobyl, então 50.000 pessoas então foram evacuadas da cidade em questão de 2 dias, então todo mundo foi então tinha garantido, por exemplo, alimentação, escola então para as crianças, atendimento médico, moradias, ninguém ficou morando nas barracas ou na rua, não, todo mundo então ganhou apartamento. Então, tudo foi muito, muito bem organizado. E também eles reuniram, assim, times de melhores cientistas, né? De melhores engenheiros, né? Para poder, então, tentar, então, contornar então, esse problema, né? Especialmente, então, o problema de radiação, né? Então,
foi uma baita tragédia, foi uma grande tragédia, né? Mas então uniu então o povo, porque então as pessoas, eu lembro muito bem, as pessoas que vinham então para trabalhar em Chernobyl, eles vieram de todos os cantos da União Soviética. Tu podia encontrar não só o russo, o ucraniano, o bielorrusso, podia encontrar lá Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, sabe? Da Yakutia, sei lá de onde, de todos os cantos da Rússia, da União Soviética. Pois é, Oleg, me diz uma coisa, tu disse que do jeito que vai... Só para não perder esse gancho, Celso, dessa questão, né, as mentiras, a propaganda que os caras fazem é impressionante, né? E essa questão das tragédias, dessas coisas climáticas ou acontecimentos como Chernobyl, né, num país socialista, a gente vê uma diferença gritante, né? Por exemplo, quando passa um tufão, um furacão daqueles na Flórida, a gente vê mortos, pessoas hospitalizadas. E aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente teve a enchente, né, Sim. Oleg? A gente viu a forma como os governos enfrentaram isso, né? Tem gente que até hoje, um ano depois, tem gente que está morando em barraca, né? Aí tu vê, passa um furacão em Cuba, gente, né? Cercada por um bloqueio, um país que não tem recurso nenhum, vive uma dificuldade extrema, Cuba, por causa do maldito bloqueio. Passa um furacão lá, o mesmo furacão que passa na Flórida, não morre ninguém em Cuba. Sim. O país inteiro se mobiliza, que nem o Oleg falou aqui, que em Chernobyl veio gente de todos os cantos da União Soviética. Então é a diferença gritante, né? E infelizmente, né, nos passado essa propaganda cretina, né? Séries são feitas, né, para passar uma imagem negativa, né? Então é isso, né? Desculpa te interromper, só para não perder o gancho. Sim. Não, eu lembro que acho que até foi o Flávio Bolsonaro que falou, ele disse assim, olha, a gente sabe como foi a vida na União Soviética, porque a gente assistiu o Netflix, aquele Chernobyl. Ou seja, ele formou a opinião a partir de um seriado. Achei que ele tinha lido nos quadrinhos, que agora pegou moda, as pessoas... Eu li a biografia do fulano em quadrinhos. Parabéns. Como é que pode, né? É impressionante, né? Impressionante. Por falar em Cuba, eu estudei em Cuba. Tu também? Pô, então tu tem que escrever o livro de memória, tia. Pô, o cara é olha só. Estudei na Universidade de Santa Clara, né? Lá no centro da ilha, né? Via Raul Castro. Santa Clara, onde tem onde o Che Guevara e sua coluna descarrilharam o trem, né? Foi um episódio importantíssimo, né, da Revolução. Aprendimos a querer ter. Sim. Exatamente. Muito bom, muito bom. Uma última aqui, Oleg, o Gladstone Barré botou aqui a questão habitacional na Rússia, né? Pergunta se havia casas de ricos ou pobres e se era possível comprar casas, quantas casas uma pessoa podia ter durante, né, o período soviético. Porque a gente morava nos apartamentos, né? Então a gente teve um apartamento, né? Então esse apartamento, então a princípio ele pertencia ao Estado, né? Então ele não era nosso, não era de propriedade, até porque a propriedade privada, tipo assim, não era bem vista na União Soviética. Podia ter casas, né? Sim. Então, mas normalmente isso no interior, sabe? Nas áreas rurais. Aí sim, então tinha terrenos, então, onde a gente podia então comprar aquele terreno, era proprietário daquele terreno, e lá a pessoa podia construir sua casa. E podia construir tantas casas quanto a pessoa podia, né? Construía para si, construía para os seus filhos, né? Isso era absolutamente normal, tá? Mas, por exemplo, nas cidades, então, todos os apartamentos, eles pertenciam então, ao Estado, né? Então, tinha fila, então a gente entrava na fila. Claro, tinha, assim, tinha uns critérios, né, para definir a prioridade. Quem poderia, então, ganhar um apartamento mais rápido, por exemplo, veteranos da Grande Guerra Patriótica, então eles eram primeiros, pessoas com deficiências, por exemplo, famílias com muitos filhos, então se tinha, por exemplo, 3, 4, 5 filhos na família, então eles ganhavam mais rápido do que os outros, né? Mas normalmente, então, todo mundo resolvia, então, a questão habitacional
em questão de, sei lá, no máximo, no período de 5 anos, né? Então, quando entrava na fila, então, dentro de 5 anos, então, todo mundo já ficava com um apartamento. Então, dependendo, né? Dependendo do tamanho da família. De 1 quarto, de 2 e de 3. Né? Uhum. Perfeito, perfeito. Tu vê que a gente tem, né? A nossa forma de pensar, ela é tão deturpada, né? Que essa é uma pergunta meio absurda, né? Quantas casas uma pessoa poderia ter, né? Uma casa. Que a gente, sim, precisa para morar, então para quê? Quantas casas uma pessoa precisa ter para viver bem, né? É isso, né? Mas no mundo ocidental, no mundo capitalista, a coisa é tão pervertida, né? Que se num sistema, se num local, tu não pode ter mais do que uma casa, aquilo ali já é uma ditadura para as pessoas, às vezes, né? Não, sabe, então, a gente sim, teve, é um negócio que não tem sentido, né? Que nem tu falou, o apartamento, o tamanho do apartamento dependia do tamanho da família. Esse é o natural, né? Assim deveria ser o mundo, né? Sim. Mas não, para algumas pessoas com essa mentalidade liberal, né? É outro tipo de coisa, né? A forma de pensamento que o liberalismo coloca, né? Ele perverte todos os raciocínios, todas as construções, né? Infelizmente, né? Mas é uma questão interessante, sabe? Porque é totalmente diferente, né? Porque a gente morava, tipo, num prédio, então, de apartamentos. No prédio, então, moravam todos. Não tinha essa distinção. Como é que é rico ou pobre? Isso não existia, né? E também, por exemplo, já que era um prédio grande, né? Então, por exemplo, no nosso bloco, então, quem morava? Morava um operário, morava um chefe da fábrica, sabe? Morava uma líder comunista. Então, todo mundo junto. Então, a gente não tem essa distinção, como aqui, por exemplo, a gente vê no Brasil. Uma coisa é tu entrar no bairro Moinhos de Vento e outra coisa é tu entrar em, sei lá, outro bairro qualquer, tá? Na cidade, né? Partenon, por exemplo, aqui, né? Então, não tinha isso. E, por exemplo, o Estado, então, ele cuidava então, dos prédios. Né? A gente não precisava se preocupar com essas questões, por exemplo, reforma do prédio. Sabe, então, porque sempre tem que fazer alguns consertos, reparos, né? Pintar o prédio. Isso, o Estado cuidava, a gente não se preocupava com isso, a gente apenas morava lá. Só isso. Claro, pagava eletricidade, pagava água, né? Mas o resto era por conta do Estado, né? Perfeito, perfeito. E diz uma coisa, o que será que é mais fácil? É um brasileiro aprender a falar russo ou um russo aprender a falar português? Sabe, acho que tanto faz, é igual para os dois. Porque são línguas totalmente diferentes, né? Porque, tipo assim, quanto mais línguas são próximas, é mais difícil de aprender aquilo. Quanto eles são mais, assim, afastadas, né, distantes, então, é mais fácil de aprender isso. É mesmo? Sim. Eu achei que era o contrário. Eu também. Vivendo e aprendendo. Bom, eu vi muitas aqui que acham que falam espanhol, mas não falam. Mas tudo bem, enfim. O famoso portunhol. Portunhol, isso. Oleg, deixa eu te agradecer muito pela tua presença aqui. O pessoal gostou demais aqui, ó. O Flávio Henriques botou aqui, ó, Farinazzi e Oleg, ó, uma live fantástica. Mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todo mundo fala espanhol, né? Sim, claro, eu sei. Acha que então, por favor, uma cueca e um pastel. Exato. Maria Ferreira botou aqui, ó, Oleg virou nosso ídolo. Pessoal, prazer. Obrigado. Na verdade, o prazer é meu poder, então, falar então, sobre a União Soviética, então, porque falando então, sobre a União Soviética, o nosso país não morreu, ele vive, sabe? Por isso é importante para nós. Perfeito, a Janete botou aqui, o Oleg tem uma baita história nas mãos para escrever um livro, né? A Janete está lançando a campanha aqui do teu livro. Camilo de Leles, a Escola do Consomol formava os quadros do PCUS, né? O Partido Comunista.
Sim, verdade. Muitos comentários legais aqui, sensacional. Até pedir desculpa aí para o pessoal que está no chat, que eu não consegui dar uma atenção 100% aí para vocês, mas é que o papo está muito bom com o Oleg, né? Tentei fazer as perguntas aqui que eu consegui, né? O Bilu Red Hat aqui, ó, faz uma pergunta para ti. Se tu voltaria para a União Soviética, eu vou junto, me leva junto, Oleg, por favor. Não, a gente está brincando, assim, se acontecesse de novo a revolução em Moscou e São Petersburgo, a gente pegava avião agora, né? Perfeito. Mas é isso, então. Deixa eu agradecer a todo mundo que deixou os comentários aqui, ó. Oleg, obrigado pela tua presença aí. Já ficas convidado para retornar em outras ocasiões aí. Vamos tentar marcar contigo e vamos ver se marcamos esse chopp aí em Porto Alegre, aí, tu e o Celso, para a gente conversar pessoalmente aí. Sim, obrigado. Não sei se tu tens algo para divulgar aqui, Oleg. Tem site, tem página, não tem blog, não tem? Não. Tem que criar, Oleg. Tem que passar o contato dele para o Farinazo depois. Não sou uma pessoa midiática ainda. Não é midiático, tá bom. Não muito. Redes sociais, nada? Instagram, não tá no Instagram? Não, tenho, claro. Tenho Facebook, tenho Instagram, sim, tenho, né? Passa o teu Instagram aí para o pessoal te seguir lá no Instagram. Tá bem, então. É arroba... Tem que ver se é pessoal ou se é coisa que se ele se interessa também para ele, né? Pois é. É que deve ser só pessoal, só familiares, não sei. Sim. Procurem Oleg Savitsky, ó. Procurem lá no Instagram. Isso, depois eu passo, né? Tá joia. Então tá. Obrigado pela tua presença aí. Ih, entrou uma pergunta aqui do Gorbachev agora. Não vamos estragar a live, com o Gorbachev. Qual é? De repente, a última aí, a gente termina. Quer saber se foi comprado pelo Ocidente? Certamente. Não, o Gorbachev não. A gente não gosta dele, então acho que ele fez um péssimo trabalho, né? Péssimo. Ele tentou, acho que, fazer algum tipo de acordo então, com o Ocidente, né? Infelizmente. Né? Então... Tu acha que o Gorbachev, será que ele estava na folha de pagamento da CIA ou ele queria... Não. Realmente ele queria transformar a União Soviética, abrir aquele papo furado que a gente ouviu aqui no Brasil? Não, acho que ele não estava na folha de pagamento da CIA. Acho que isso é pouco provável, né? Mas eu acho que ele tentava fazer alguma coisa, só que ele não previu as consequências, né, daquilo. Né? Ou seja, ele tentava fazer uma reforma, mas assim, preservando a União Soviética em si. Então, de repente mudar então um pouco então questões ideológicas e tal, mas não tipo assim levar ao colapso, né, ao ruína do país. Será que o Trump conseguiria levar os Estados Unidos ao colapso que nem o Gorbachev levou? Essa é exatamente a questão, porque eu estou falando com minha esposa e tal, com o pessoal, então a gente está comentando isso, que aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos parece muito, então, assim, o período de perestroika que o Gorbachev estava fazendo na União Soviética. Só que a União Soviética não sobreviveu, então, essas reformas. Não sei como é que vai ser nos Estados Unidos, se sobreviverá, né? Tomara que não sobreviva também. Eu gostaria de ver. Quem sabe o capitalismo não termina nos Estados Unidos e não entra uma era socialista lá, ó. Quem sabe, né? Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente estava até comentando quando o Farinazo estava aqui, de como é que o cara chega, né, num comitê central do Partido Comunista. Ele tem que ter toda uma trajetória antes, né? Sim. E o Gorbachev tinha uma trajetória, né, o Oleg, lá na Rússia, na União Soviética. Claro, mas é que sempre tem uns caras cheios das ideias, Pouquinho. Sempre tem uns caras que resolvem escrever um livrinho e resolvem chegar lá, não, eu vou mudar o mundo, né, cara? Sempre tem um maluco, né, cara, com a solução para todos os problemas, né? O Flávio Henriques botou aqui, ó, que era o típico comunista, entre aspas, que adorava a Europa e a esquerda liberal do Ocidente. Eles andavam lá aos abraços, né, com o Ocidente, né? Especialmente o Gorbachev.
Mas é uma questão bem interessante, então acho que a gente precisa assim, de mais tempo, né, para poder conversar sobre isso. Né? Sim, perfeito. Oleg, agradeço muito, então, tua presença aí. Nós vamos seguir aqui. Eu e o Celso temos outras pautas aí na sequência. Sim. Claro, Obrigado pela presença, tá, camarada? Vamos combinar um chopinho ali pelo WhatsApp, Sim, então. Tá bem, combinado, então. Tá Valeu, bom, então. Prazer em te conhecer. Um grande abraço. Igualmente, prazer, tá? Obrigado. Sensacional, hein, Celso? Que papo, hein? Não, na verdade a gente não fez as perguntas, devia ter me organizado melhor, mas não sabia nem o que não sabia que ele era ucraniano, não sabia um monte de coisa, cara, um monte de experiência, né? Mas agora a gente já conhece. Até Angola ele andou, agora já conhecemos, na próxima vai ser o cara, ele falou que na 8ª série ele já sabia montar e desmontar uma AK-47, foi isso que eu ouvi. Exatamente. Eles aprendiam isso no colégio, cara. Que coisa louca, hein? Olha só. Não é fichinha, cara, tu viver na União Soviética. Tu acha que é fácil, Celso? Que maravilha, né? Ó, o Adalberto disse que o Oleg é ex-comunista raiz da União Soviética. Não é ex-comunista, eu acho, tá? É atual comunista. Gabriel Santos chegando aqui conosco, ó. Flávio Henriques registrando que o Partido Comunista na época do Gorbachev já era uma merda, né? É isso, né? Já estava, né? Trump é um Gorbachev 2.0, representa a nossa vingança. César Jurkevich aqui, ó. Tomara. Adriana Carvalho pingou aqui 3 pilinhas num super sticker. Deixa eu ver quem mais deixou stickers aqui, ó. A Ana também deixou um pingo. O analista militar deixou, quando ainda lá no canal Arte da Guerra, o Antônio Celidônio. Pô, lá no canal Arte da Guerra os caras pingam bastante, ó. Deixaram vários pingos aqui, ó. E o nosso novo membro aqui, o Paulo Ferreira de Souza, né? R$1,99, tá, pessoal? Para se tornar membro aqui da Voz Trabalhadora. Só a Voz Trabalhadora tem esse pacote de R$1,99, eu acho. Quem mais? Qual é o outro canal que tem um pacote de R$1,99? Eu não conheço. É difícil. Então, quem puder aí, torne-se membro. Porque, e o Pepe? Tá cumprindo com o contrato com a gente? Mas será que o Pepe mandou o vídeo hoje ou não? Pois é.